A morte nos assombra. Desde os primórdios da humanidade, tentamos fugir desse destino inevitável. Criamos mitos, religiões, filosofias, tecnologias e até mesmo a ilusão da imortalidade. Mas será que realmente entendemos o que é a morte? Ou será que apenas passamos a vida tentando ignorá-la? Arthur Schopenhauer nos oferece uma visão radical. A morte não é o fim que tememos, mas uma libertação. Ele nos ensina que vivemos aprisionados em um ciclo de dor e desejo incessante. A vida, segundo ele, não é um presente, mas um erro. E a morte, longe de ser um castigo, pode ser vista como uma solução. Mas será que estamos prontos para aceitar essa ideia? Vivemos em uma sociedade que banaliza a morte e, ao mesmo tempo, a teme profundamente. Evitamos falar sobre ela, como se ignorá-la pudesse nos manter vivos para sempre. Mas e se a morte não for o que pensamos? E se estivermos olhando para ela do ângulo errado? Schopenhauer nos convida a um desafio: encarar a morte de frente, sem ilusões, sem medo, e, talvez, encontrar nela um significado que jamais imaginamos. Vivemos como se a vida fosse um bem precioso, algo a ser preservado, a qualquer custo. Mas Schopenhauer nos alerta: e se estivermos enganados? Para ele, a existência humana não é um presente, mas uma constante luta contra a dor e a frustração. Desde o nascimento, somos jogados em um mundo onde somos obrigados a desejar, a buscar, a nos esforçar, apenas para descobrir que a satisfação plena nunca chega. A vida nos seduz com pequenas doses de prazer, mas logo nos coloca de volta no ciclo do sofrimento. Pense nisso. Quando você deseja algo, sente-se incompleto. Quando finalmente conquista esse algo, a alegria dura pouco. E logo, surge um novo desejo, um novo vazio para preencher. Esse ciclo, para Schopenhauer, é o motor da existência. A própria estrutura da vida é feita para nos manter insatisfeitos. E se estamos sempre insatisfeitos, será que a vida pode ser considerada um presente? A vida. Como um erro, Schopenhauer vai além. Ele argumenta que a vida é um erro da própria natureza. Se tudo que existe vive em um ciclo de desejo e sofrimento, então não há lógica em glorificar a existência. Para ele, não há nada que justifique a vida como algo positivo. Mas então, se a vida não é um bem, o que dizer sobre a morte? A morte, segundo Schopenhauer, não deveria ser vista como uma tragédia, mas como a única certeza que temos, e talvez a única libertação real. Mas por que temos tanto medo dela? Por que fugimos da única coisa inevitável? Será que faz sentido temer algo que nunca experimentaremos? Schopenhauer nos convida a uma reflexão profunda sobre o medo da morte. Se pararmos para pensar, existe um paradoxo curioso. Antes de nascermos, simplesmente não existíamos. Não sentimos angústia pelo tempo infinito que passou antes do nosso nascimento. Nem lamentamos a ausência da nossa consciência nesse período. Então, por que sentimos tanto medo do que vem depois? Para Schopenhauer, esse medo é irracional. A morte não é uma aniquilação, mas sim uma dissolução da individualidade. Assim como antes de nascermos não éramos nada, depois da morte também deixaremos de ser. A grande questão não é o fim da vida, mas o apego que temos à nossa existência. Criamos a ilusão de que somos únicos e irrepetíveis, quando, na verdade, somos apenas parte de um ciclo maior, um fluxo contínuo de nascimento e morte. A natureza não se preocupa com indivíduos, apenas com a perpetuação da vida como um todo. Cada ser humano que morre dá espaço para outro. Cada folha que cai no outono será substituída por outra na primavera. A morte, assim como a vida, é um processo natural e não um evento trágico. No entanto, a humanidade passou séculos tentando negar essa verdade. As religiões criaram a ideia da imortalidade da alma, oferecendo uma espécie de consolo para o medo do fim. O cristianismo, por exemplo,
transformou a morte em um portal para uma vida eterna, onde os bons seriam recompensados e os maus punidos. Mas e se essa crença for apenas um reflexo do nosso medo? Schopenhauer argumenta que desejar a imortalidade da nossa individualidade é um erro. O eu que conhecemos com suas memórias e identidade é apenas uma construção temporária, um acidente passageiro da natureza. Se essa identidade continuasse para sempre, seria como um ciclo infinito de frustrações e sofrimentos. Ele nos convida a aceitar a morte de forma racional. Assim como não lamentamos o tempo que passou antes do nosso nascimento, não há motivo para temer o que virá depois da nossa existência. A morte não é um castigo, mas sim uma libertação da vontade que nos mantém presos ao sofrimento. Se conseguirmos olhar para a morte sem ilusões, talvez possamos viver de forma mais autêntica. Mas será que estamos preparados para isso? A sociedade moderna criou uma relação paradoxal com a morte. Por um lado, ela se tornou um tabu. Evitamos falar sobre o fim da vida, fingimos que ele não existe e construímos narrativas que afastam a sua presença do nosso cotidiano. Criamos hospitais para esconder os doentes, funerárias para lidar com os mortos e eufemismos para suavizar a ideia do fim. No entanto, ao mesmo tempo, a morte se tornou um espetáculo. O noticiário exibe tragédias diariamente. Filmes e séries exploram assassinatos e guerras como entretenimento. E as redes sociais transformam a morte em estatística, em algo distante e impessoal. Essa contradição não é por acaso. Para Schopenhauer, o ser humano moderno não sabe lidar com a própria finitude. Ele tenta ignorá-la, mas ao mesmo tempo, sente um fascínio mórbido por ela. A morte alheia nos intriga justamente porque nos lembra da nossa própria mortalidade, algo que passamos a vida tentando esquecer. O filósofo percebeu que essa negação da morte tem raízes profundas na cultura ocidental. Diferente dos antigos gregos e romanos, que viam a morte como parte natural da vida, a modernidade construiu uma obsessão pela juventude e pelo prolongamento da existência. Criamos mitos de imortalidade através da religião, da ciência e da tecnologia. Buscamos fórmulas para retardar o envelhecimento, desenvolvemos tratamentos que prolongam a vida artificialmente e alimentamos a esperança de que, um dia, a medicina encontrará uma forma de nos tornar eternos. Mas o que aconteceria se fôssemos realmente imortais? Schopenhauer argumenta que isso não resolveria o problema do sofrimento. Pelo contrário, uma vida eterna tornaria a existência ainda mais angustiante. Seríamos condenados a reviver os mesmos erros, as mesmas frustrações e o mesmo ciclo interminável de desejos insatisfeitos. A imortalidade seria um castigo, e não uma bênção. Se a morte é inevitável, então qual é a melhor forma de encará-la? Para Schopenhauer, a resposta está em aceitar a finitude sem medo. Ele nos convida a abandonar as ilusões que criamos para fugir do inevitável e, em vez disso, encontrar um sentido na própria aceitação da morte. Mas será que isso é possível? Uma tragédia, mas como uma libertação. A morte, para Schopenhauer, não é apenas o fim da existência, mas uma libertação. Ao longo da vida, somos prisioneiros de nossos desejos, constantemente buscando algo que nunca podemos alcançar completamente. Queremos prazer, sucesso, reconhecimento, segurança. Mas, mesmo quando conseguimos o que desejamos, logo surge um novo anseio, um novo vazio a ser preenchido. Essa busca incessante nos mantém presos ao sofrimento. Nunca estamos satisfeitos porque a própria estrutura da existência nos obriga a querer sempre mais. Schopenhauer nos ensina que essa condição está ligada ao que ele chama de vontade de viver, um impulso cego e irracional que nos força a continuar existindo, mesmo quando a vida é marcada pela dor e pela frustração. A morte, nesse sentido, é o único momento em que essa vontade finalmente se dissolve. O que aconteceria se pudéssemos nos livrar dessa compulsão antes da morte? O filósofo sugere que há uma forma de alcançar essa libertação ainda em vida: a renúncia ao desejo.
Ele acredita que o sofrimento humano nasce da ilusão de que precisamos sempre de algo para sermos felizes. Quando deixamos de desejar compulsivamente, experimentamos um estado de paz interior. Essa ideia se aproxima do conceito de nirvana, presente nas tradições orientais, especialmente no budismo. Tanto Schopenhauer quanto os budistas reconhecem que a verdadeira liberdade não está em possuir mais, mas em desejar menos. Isso significa que devemos negar a vida? Não necessariamente. Significa que devemos abandonar a ilusão de que a felicidade está no futuro, em algo que ainda não temos. Quando aceitamos a transitoriedade de todas as coisas, incluindo nossa própria existência, deixamos de resistir ao inevitável. A morte, então, não precisa ser temida. Ela não é um castigo, nem uma injustiça. Ela é apenas o fechamento natural de um ciclo. Mas a humanidade está pronta para aceitar essa verdade? A maioria das pessoas passará a vida tentando negar a própria finitude, se agarrando a promessas de imortalidade, de paraísos celestiais, ou conquistas materiais que as façam esquecer do inevitável. Poucos terão a coragem de encarar a morte de frente, sem ilusões. E você? Se a morte não deve ser temida, então o que acontece com aquilo que chamamos de eu? Schopenhauer nos diz que nossa identidade individual é apenas uma ilusão passageira. Nossos desejos, nossas memórias, nossa personalidade, tudo isso é temporário e desaparece com a morte. Mas isso significa que deixamos de existir completamente? Não exatamente. O filósofo argumenta que existe algo além da individualidade, algo que não é destruído pela morte: a vontade. A vontade, segundo Schopenhauer, é a força fundamental do universo. Ela está presente em tudo: nos animais, nas plantas, nos fenômenos naturais. Ela nos impulsiona a viver, a buscar, a desejar. E essa vontade não desaparece com a morte de um indivíduo. Nossa identidade pessoal se dissolve, mas a essência da existência continua. Assim como uma onda no oceano pode desaparecer, mas a água continua a existir, nosso ser individual se desfaz, mas a vontade permanece. Essa ideia se aproxima da noção de metempsicose, ou transmigração da alma. Schopenhauer não acreditava na reencarnação como um retorno consciente, com memórias e identidades preservadas. Mas ele via na natureza um ciclo contínuo de nascimento e morte, onde a vontade se manifesta em novas formas de vida. Isso significa que, de certa forma, nunca realmente deixamos de existir, apenas mudamos. O medo da morte, então, surge de um equívoco: a ilusão de que somos entidades fixas, separadas do fluxo da existência. Se conseguimos compreender que nossa individualidade é passageira, então a morte perde seu peso trágico. Ela não é uma destruição, mas uma transformação. A pergunta que fica é: estamos preparados para abandonar nosso apego ao eu? A maioria das pessoas se recusa a aceitar essa ideia. Queremos acreditar que somos únicos, que há algo em nós que pode sobreviver intacto após a morte. Mas será que essa crença é apenas mais uma ilusão criada pelo medo? Schopenhauer nos ensina que a verdadeira libertação vem quando deixamos de lutar contra a natureza. Quando aceitamos que somos parte de um fluxo maior e que nossa identidade individual não é tão importante quanto pensamos. Se fizermos isso, talvez possamos finalmente viver sem medo. Se aceitarmos que a morte não é uma aniquilação, mas uma dissolução da individualidade dentro de um fluxo maior, então isso muda completamente a maneira como vivemos. A maioria das pessoas passa a vida tentando deixar uma marca no mundo. Buscamos reconhecimento, conquistas, legados que nos façam sentir que nossa existência teve algum significado. Mas Schopenhauer nos alerta: essa busca pode ser apenas mais uma ilusão criada pelo medo da morte. Afinal, por que precisamos de um legado? Por que sentimos a necessidade de ser lembrados? Se nossa identidade é temporária,
e se dissolve com o tempo, então talvez a única razão para querermos ser imortais na memória dos outros seja a dificuldade de aceitar nossa própria transitoriedade. Mas e se abandonarmos essa necessidade? E se em vez de tentar deixar algo para trás, simplesmente aceitarmos cada momento como ele é, sem apego? Schopenhauer nos ensina que essa mudança de perspectiva pode nos libertar da ansiedade e do sofrimento. Se a morte não é um problema, então a vida também não precisa ser uma luta constante contra o tempo. Isso significa que devemos viver de forma despreocupada, sem responsabilidades? Não. Significa que podemos viver sem medo. Se aceitamos que tudo passa, então deixamos de nos apegar a expectativas irreais. Não precisamos mais nos preocupar em acumular bens, títulos ou reconhecimento. Podemos simplesmente existir, experienciar, sentir e compreender. A morte nos ensina que cada instante é precioso, justamente porque é único. Mas para a maioria das pessoas, essa ideia é insuportável. Elas preferem acreditar em narrativas de imortalidade, preferem se agarrar a promessas de vida eterna, preferem fingir que a morte não existe, e esse auto-engano as impede de realmente viver. Schopenhauer nos oferece um caminho diferente. Ele nos convida a aceitar a finitude, a compreender que a impermanência não é uma maldição, mas um fato da existência. Se conseguirmos fazer isso, talvez possamos finalmente encontrar um sentido verdadeiro para a vida. Não um sentido baseado no medo da morte, mas na liberdade de viver sem ilusões. No próximo capítulo, vamos concluir essa reflexão explorando como a aceitação da morte pode ser o passo definitivo para uma vida autêntica. Se há algo que Schopenhauer nos ensina, é que a aceitação da morte não nos leva ao desespero, mas sim à liberdade. Enquanto a maioria das pessoas passa a vida fugindo da finitude, tentando se distrair da inevitabilidade do fim, o filósofo nos convida a encarar essa realidade de frente. Não como um peso, não como um fardo, mas como a chave para uma existência mais lúcida. Ao compreender que somos apenas manifestações temporárias da vontade, percebemos que o apego ao ego, às conquistas e até mesmo ao sofrimento é inútil. Nada do que acumulamos permanecerá. Nenhum status ou reconhecimento mudará o fato de que um dia deixaremos de existir. Mas longe de ser algo deprimente, essa percepção pode ser libertadora. Se não há um propósito cósmico que nos obriga a deixar um legado, então temos a chance de viver sem a pressão de sermos algo grandioso. Se a morte é apenas o fim de um ciclo, então cada momento pode ser vivido de forma mais plena, sem a ilusão de que estamos construindo algo eterno. Aqueles que aceitam essa verdade não precisam mais de ilusões reconfortantes. Eles não precisam acreditar que a vida continua indefinidamente para que ela tenha valor. Eles não precisam se apegar ao medo da morte, porque entendem que a morte sempre esteve presente, não apenas no fim da vida, mas em cada instante de transformação, em cada mudança, em cada despedida. A morte não é apenas um evento, ela é um processo constante. E quanto mais cedo aceitarmos isso, mais cedo poderemos viver sem medo. Schopenhauer nos ensina que filosofar é aprender a morrer. Mas mais do que isso, talvez filosofar seja aprender a viver de verdade, sem ilusões, sem falsas promessas, sem o peso de um medo irracional. Se conseguirmos aceitar a morte como parte da natureza da existência, então finalmente poderemos abandonar a angústia da finitude e experimentar algo raro, a verdadeira paz. A pergunta que fica é: estamos prontos para isso ou continuaremos fugindo da única verdade que sempre esteve diante de nós? Se chegamos até aqui, significa que enfrentamos uma das verdades mais difíceis de aceitar. A morte não é uma tragédia pessoal, mas um processo natural. Schopenhauer nos mostrou que o medo da morte é, em grande parte, um reflexo do apego ao eu. Nosso desejo de permanência, nossa resistência à mudança e nossa recusa em aceitar a transitoriedade são o que verdadeiramente nos atormenta. Mas,
E se, em vez de resistirmos, simplesmente aceitássemos? Se compreendermos que a individualidade é passageira, que somos parte de um fluxo maior e que a morte não é um erro, mas uma necessidade, então poderemos viver sem a angústia de querer prolongar o inevitável. Isso não significa viver de forma descuidada ou apática. Pelo contrário, significa viver cada instante com intensidade, mas sem apego. Significa agir não para deixar um legado eterno, mas porque o próprio ato de viver já é suficiente. Significa que podemos encontrar sentido não em ilusões de imortalidade, mas na simples experiência da existência, sabendo que cada momento é único e irrepetível. A maioria das pessoas passará a vida fugindo dessa verdade. Continuarão buscando formas de estender sua existência, acreditando em narrativas que as confortem, recusando-se a encarar a realidade de frente. Mas aqueles que aceitarem essa verdade poderão viver de maneira diferente. Poderão olhar para a vida sem medo. Poderão encarar a morte sem desespero. Poderão se libertar da necessidade de ser algo além do que já são. E essa talvez seja a única verdadeira forma de liberdade. Schopenhauer nos oferece um caminho, mas cada um de nós precisa decidir se está disposto a segui-lo. A pergunta final é: você está pronto para aceitar a morte e com isso começar a viver de verdade?